Pronto. Então, vamos debater agora um pouco, e aí vou enfatizar também a importância de vocês a respeito das participações durante as aulas. Então, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar falando um pouco sobre a questão, um breve resumo da importância do surgimento desse Sistema Único da Saúde. Não tem como a gente falar em qualidade em prestação de serviço, em qualidade em prestação da assistência na saúde, sem a gente entender os mecanismos disponíveis para que a gente possa realizar e buscar esse método de qualidade. Então, voltando ao nosso jogo, no qual eu disponibilizei o link para vocês, a gente tem esse joguinho, né? Foi realizado por um grupo de pessoas e foi apresentado na conferência lá em Brasília. E é um joguinho do Super SUS. Para quem visualizou o site ou para quem realizou e jogou, quais foram os principais pontos que vocês conseguiram identificar? Quais eram as palavrinhas-chave? O que é que ele vinha trazendo de historinha ao longo, vamos dizer assim, dos desafios propostos? Quem pode me dizer? Não vou ficar olhando para cá, porque quem quiser escrever no chat pode escrever. E quem quiser falar por áudio, só ligar o áudio. O que foi que ao longo do joguinho, né, ao longo, vamos dizer assim, dessa forma lúdica de aprender sobre o SUS, vocês conseguiram visualizar? Que é o... Ele. Pode falar, Elane. Pode falar, João. Tá, vou falar rápido. É que ao longo dos desafios, aí, tipo assim, do negócio da vacinação no SUS, aí sempre quando concluí o desafio, vinha uma mensagenzinha falando a importância, entendeu, da vacinação. Fala, Elane. Não, era tipo isso, eles iam falando, tipo, a evolução, né? Tipo, começou a mobilização social, aí passava pra vacinação, aí, tipo, tinha a tarefa, aí depois a participação do povo, tipo, cada ponto ia, tipo, acrescentando, entendeu? Sim. Tá correto ali o pensamento de vocês? Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? A parte que eu mais prestei atenção, porque também era rápida, já aparecia as frasezinhas e já sumia. Você era para jogar e já sumia automaticamente. Aí a parte que eu mais peguei foi falando da vacinação, que era 36 mil salas de vacina para vacinar do SUS. Aí vinha falando também sobre o SUS, direitos da saúde pública. Aí o SUS nasceu da mobilização mundial e ia passando as tarefazinhas. Era tão rápido, Isadora, aqui. Mas era tudo falando sobre o SUS mesmo. Falou também sobre doação de sangue, né? Transplante. É porque era rápido, mas se fosse mais lento, eu ficava querendo pegar tudo. E não eu era só printando. Esperto. Alguma coisa mais a acrescentar? Eu não sei se vocês viram, ele começa, né? Tem as fasezinhas. Você poderia escolher, lógico, vocês começaram do começo. E ele vem desde o início até o final. Notem que é só uma pessoa, né? No início. No final, ele termina com um mutirão de pessoas. No comecinho, na tela superior, na parte superior da tela, ele traz alguns nomes, como promoção. Depois vocês podem jogar novamente e vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Vem o nome promoção, prevenção, tinha a questão da integridade, integralidade, universalidade, equidade. Dentro desses temas dessa palavra, ele tinha algo para trabalhar. Então, lá em promoção da saúde, ele traz a questão dos agentes endêmicos, a importância de eliminar, erradicar de forma, vamos dizer assim, geral, o surgimento das doenças, que foi assim que, de certa forma, teve início a importância de se implantar um sistema único, um estudo para a saúde. Lá naquele joguinho logo no início, que ele pede para você eliminar os focos,
de doenças. Então, ele fala e trata, nesse caso, sobre a promoção dentro, trazendo, claro, os agentes de endemia, como forma de erradicar esse momento de doenças, de patologias. Ele também traz a questão da prevenção, como algo específico a doenças, vamos dizer assim, específicas também. Dentro desse aba de prevenção, ele traz a questão da vacina, a importância da vacinação. E esse joguinho é um pouquinho até difícil. Você tem que prestar bem atenção. Claro, você pode tentar várias vezes, mas você tem que acertar ao alvo. Claro, quando terminava a atividade, né, o desafio, ele trazia tipo uma manchete de jornal dizendo o surgimento das primeiras vacinas, quantas pessoas se vacinaram. Então, ele trazia algum, vamos dizer assim, enunciado, né, anúncio sobre aquilo que ele estava trabalhando. Depois, ele traz a importância da participação da população no sistema único, na formação de, vamos dizer assim, assistência à saúde. Então, ele tem, vamos dizer assim, a gente tem que até pegar algumas pessoas que estão soltas na rua e levar até a unidade básica. Lá, eles vão organizar a questão de serem ouvidos, traçar planos, metas. Por isso que foi estipulado e colocado também em vigor a participação dos agentes de saúde. Então, a gente tem os profissionais, né? O médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o fisioterapeuta, que compõem a unidade básica, o psicólogo. Mas esses profissionais, eles não iriam dar conta de um setor, por exemplo, né, de uma cidade inteira. Por isso que a gente também tem unidades básicas nos bairros, e nos bairros a gente tem os agentes de saúde, no qual eles estão ali ligados diretamente com a população. Eles adentram nas casas, eles fazem essas visitas, para que ele consiga ter uma maior cobertura e entendimento dos casos, dos problemas, para voltar a essa questão da prevenção e promoção. Depois, ele fala também da descentralização. Aí ele vem falando da importância dos recursos financeiros. Cada município precisa receber recursos financeiros, materiais. Então, por isso, apesar de receber esse nome, Sistema Único de Saúde, ele não deve ser centralizado apenas o poder de uma pessoa. Então, ele tem que ter essa forma de descentralização. Então, apesar de andar de forma unida, o Sistema Único de Saúde ele tem que atuar de forma descentralizada. Outro ponto que ele traz é a questão da universalidade. Quando ele traz um barquinho, as pessoas precisam sair de um local e ir até, vamos dizer, a população ribeirinha, se eu não me engano. Isso ele quis mostrar que todas as pessoas, independentemente da localização, vamos dizer assim, da forma como lida, né? Ele tem direito à assistência. Então, cabe aos profissionais de saúde e à secretaria, os municípios, o estado, organizar a melhor forma de prestar uma assistência a essa população, aos indígenas, as pessoas mais carentes que não têm acesso à cidade. Então, o profissional da saúde tem que ir até esses, vamos dizer assim, pacientes, esses pessoas, para que a gente consiga realizar um atendimento de forma universal. Depois desse ponto da universalidade, ele traz a questão da integralidade. E esse é um tema que ele vem repetindo muito, pois dentro da integralidade, ele traz a questão do transplante de órgãos, o surgimento, a importância do transplante de órgãos. Ele traz também a questão e a importância da vigilância sanitária, como forma de prevenção à população adquirir alimentos, no exemplo do joguinho, poluídos, alimentos, vamos dizer assim, vencidos. Então, ele trata essa questão da importância da vigilância sanitária. Ele traz também o surgimento do SUS, a importância desse sistema, né, de atendimento de urgência e emergência tão avançado que viabiliza e auxilia nesse atendimento rápido, preciso e conciso
na hora de uma urgência ou emergência, de um acidente, de algum paciente estar, vamos dizer assim, em estado grave em casa e a gente não consiga realizar esse transporte e atendimento a tempo. Ele também ainda traz a questão da equidade. Equidade é olhar todo mundo de forma igual, independentemente, e aí eu trago de novo da raça, das crenças, dos valores, condições financeiras. Então ele traz essa questão da equidade, quando ele foca também na questão da coleta de sangue, o surgimento dos hemocentros. Depois disso, ele ainda traz a questão da reabilitação. A importância de reabilitar, de introduzir aquele paciente, aquele indivíduo novamente na sociedade. Dentro desse foco, ele traz a questão do tratamento ortodontológico, onde as pessoas muitas vezes não sabem que o SUS ele oferece sim, de forma, digamos, gratuita, tratamento ortodontológico para toda a população. Muitas vezes a gente precisa procurar um atendimento particular ou não faz, vamos dizer assim, esse acompanhamento por não saber aonde se dirigir ou se até mesmo a gente tem de forma gratuita. Então, o joguinho ele trazia basicamente essas formas e esses temas bastante importantes para que nós profissionais, né, nós como pessoas, pacientes, profissionais, a gente consiga entender a real importância desse SUS e como ele é tão perfeito, infelizmente, no papel. Em relação ao joguinho ou o tema também da nossa aula, vocês tinham alguma coisa a acrescentar? Ficou alguma dúvida? Eu não fiquei com dúvida não, professora. Achei super tranquilo. Pronto. Então, para a gente, de fato, adentrar no nosso conteúdo que a gente já estudou, mas a gente precisa, né, manter, vamos dizer assim, uma forma para que vocês consigam entender de forma não apenas dinâmica, mas trazendo conteúdo preciso para que vocês possam entender de fato. Então, vou diminuir aqui, ficar pequenininha aqui para vocês. Então, passaram-se por esse processo de reconstrução, de reestruturação durante séculos. Então, a assistência, a prestação de saúde era algo não estatístico, ou seja, era algo que não se movimentava, era algo parado, pois não existia essa preocupação com a prevenção, com a promoção. As pessoas estavam centradas logo no início com a questão do tratamento, com a questão de saber definir a doença e qual é a medicação, qual é o tratamento para a cura. Não existia essa, vamos dizer assim, essa tríade, promoção, prevenção, reabilitação, tratamento dos pacientes. Então, surge, né, os serviços de saúde, e aí quando eu pergunto para vocês, o que seriam esses serviços de saúde? Então, o serviço de saúde engloba justamente um conjunto de atividades que visa justamente a questão da promoção, prevenção também, o tratamento e a reestruturação, restabelecer a saúde da população, da sociedade, do indivíduo. Então, quando a saúde, né, quando o ser humano, ele já nasce precisando de assistência. Então, as pessoas, né, os primeiros habitantes do mundo, já precisavam dessa assistência, desse olhar. Mas a forma de assistência, como vocês viram lá na disciplina de História da Enfermagem, veio evoluindo à medida que a história também foi evoluindo. Então, as formas de prestar assistência, né, a saúde em si, ela veio evoluindo. Mas durante um grande período, ela veio evoluindo dessa forma estatística, muito parada, sem essa movimentação, sem inovação, sem a busca de prevenção, reconhecimento de como evitar as patologias. Então, quando as pessoas começam a entender e ter essa noção de que as doenças podiam ser evitadas, podiam ser prevenidas, que um paciente, após uma cura, ele podia se reabilitar novamente na sociedade, começou-se a importância de qualificar e de melhorar
a assistência prestada. Então, permaneceu até antes do século XX, essa assistência à saúde estava baseada e com conhecimento limitado. Então, como eu falei para vocês, a medicina, a assistência à saúde, era um processo de observação. Então, eles iam observando e também muito de achismo. Eu acho que é isso, então a gente tenta com um de um jeito e outro de outro. E a gente vê o que vai dar. Não existia esse processo de evitar o surgimento das doenças. Então, como eu falei, todos os brasileiros, brasileiras, pessoas, desde o nascimento, têm o direito aos serviços de saúde de forma gratuita. Porém, ainda falta recursos e ações para que esse sistema público atenda com qualidade toda a população. E é nesse processo de qualidade que não está a falha apenas nos profissionais, está também na falta dos próprios pacientes em reconhecer os seus direitos, os seus deveres. No Estado, vamos dizer assim, no município, no Estado, na União, e não repassar os materiais necessários. E aí vem a falta de estrutura, de material, a precariedade do nosso sistema. Então, o SUS, ele inicia assim mesmo, essa implantação, na 8ª Conferência Nacional, lá de 86, com esse marco de mudanças em torno, claro, e buscando, de fato, com esse movimento, modificar e reorganizar esse sistema de saúde existente até então. Então, esse modelo de saúde, né, ele é muito que existia, era pouco eficiente, pouco eficaz, era muito anárquico, era centrado apenas no poder de uma única pessoa, existia muito tratamento de forma desigual, as regiões, a gente sabe que de um município para o outro, existem diferenças, muitas vezes financeiras, estruturais. Então, um município, por exemplo, como Juazeiro, é uma potência. Já um município pequeno, como aqui Farias Brito, vamos dizer, esses municípios menores, eles necessitam de um olhar também diferenciado. Então, a gente não pode atender por igual os mesmos municípios. Do mesmo jeito que eu não posso atender, de certa forma, por igual as pessoas. Quando eu falo assim, eu digo o quê? Atender por igual em relação à patologia. Mas todo mundo precisa ser atendido de forma igual, com o nome, tratamento humanizado, o olhar holístico, a mesma, vamos dizer assim, desenvoltura, a mesma importância. Porém, na hora do olhar para a patologia, eu preciso ter esse olhar específico, porque o meu corpo não reage igual ao corpo de outra pessoa. Trazendo para o momento em que a gente está, eu preciso atender todo mundo igual, todos aqueles pacientes que estão internados na UTI, que estão diagnosticados com Covid. Então, com o mesmo olhar humanizado, com o mesmo cuidar do corpo de forma holística. Porém, o olhar para a patologia precisa ser diferenciado, pois um paciente vai reagir melhor, outro paciente vai precisar de uma intubação, outro paciente não vai responder ao tratamento. A gente precisa fazer uma alteração nesse tratamento. Então, eu estou atendendo de forma, trazendo uma equidade, porém, estou especificando de acordo com a patologia na qual está centrado. Então, a política de saúde vigente na época, né, até antes do século XX, o interesse coincidia com os usuários dos serviços em apenas tratar a doença e pronto. Botou o paciente para casa, ele já recebeu alta, ele está bem, não sabia se de fato ele estava totalmente curado ou como surgiu determinada patologia. E aí, dentro dessa conferência, com a importância de se introduzir, de reformular esse Sistema Nacional de Saúde, surgiram vários temas que foram debatidos. Temas esses que vocês verificaram durante o jogo do Super SUS. A questão da equidade, a questão da integralidade, da universalidade,
a questão da habilitação, a alimentação, o surgimento da vacina. Então, eles começaram a criar políticas de financiamento, de recursos. Então, esses temas foram todos debatidos durante essa conferência, que fez com que as pessoas entendessem a importância de traçar e criar esse plano de saúde universal para todos. E aí, na Constituição Federal de 88, determinou que é dever, então é, digamos, uma obrigação do Estado garantir saúde a toda a população, independentemente da localização, independentemente aí vem da raça, da crença, dos valores. E aí, com isso, cria-se bem direitinho um plano que se chamou Sistema Único de Saúde. E em 1980, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, que detalha justamente o funcionamento do SUS. Então, o SUS, ele surgiu de, vamos dizer assim, um processo de luta, mobilização, esforços, vamos dizer assim, trajetória de toda uma nação. Quando eu falo nação, é da população, né, dos usuários do sistema, dos profissionais, dos gestores, que começaram a introduzir e lutar por melhoria na forma de prestar a assistência. Como tudo que se cria, independentemente da profissão, independentemente do local, a gente precisa ter registro. Então, a gente precisa de uma lei que o respalda, para que ele consiga ser reconhecido, vamos dizer assim, de forma nacional, no caso do SUS. E aí ele tem justamente essa lei orgânica da saúde. Então, o SUS, como é que ele funciona? Ele é um sistema público, ou seja, gratuito, entre aspas, porque a gente paga, de certa forma, indiretamente, através, vamos dizer assim, dos impostos. Ele é organizado e orientado no interesse, visando o interesse coletivo do todo. E aí a questão de independente das raças, crenças, cor, situação, classe social, todos possuem direito e todos devem participar na construção e na melhoria desse sistema único. As diferentes situações de vida, né, de vários grupos, gerou de fato essa necessidade da implantação, da participação da população. Então, o SUS, ele oferece o mesmo atendimento, ou ele deve oferecer o mesmo atendimento a todas as pessoas. Algumas não recebem o que necessitam, enquanto outras têm além do que se almeja de forma satisfatória. E, consequentemente, a gente está contribuindo para a desigualdade. O SUS, ele não priva por esse critério, esse ponto de desigualdade. Ele baseia-se no princípio de equidade, tratar todo mundo de forma igual, dentro das suas necessidades, é claro. Mas jamais tratar um indivíduo de forma diferenciada. Então, o SUS surgiu há pouco tempo com essa resposta, como eu falei para vocês, da insatisfação e do descontentamento de uma nação. E aí, nos anos de 70 e 80, médicos, enfermeiros, donos de casa, trabalhadores, funcionários, religiosos, essa nação se uniu e reivindicou, chamando, né, realizando o que a gente chama de movimento sanitário. Então, lutou de mãos dadas por esse reconhecimento e esse direito à saúde. Então, aqui eu trago para vocês um pouco a lei, né, da Constituição Federal, o que foi que eles falaram, o que foi que eles debateram, e aí a gente tem artigos, tem declarações. Então, dentro da Constituição Federal, temos que, e foi declarado que o Estado tem o dever de trazer a saúde como um direito de todos a população. Ele ainda diz que, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos,
acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Quando ele traz também essa questão da universalidade, quer dizer que eu sou daqui do Juazeiro, por exemplo, mas aí eu estou viajando lá em Fortaleza. Eu tenho o meu direito de ser atendido, caso eu passe mal, num hospital de rede pública lá na cidade de Fortaleza, porque o atendimento ele é universal. Apesar do meu registro, da minha carteirinha do SUS ser do Juazeiro, eu tenho o direito de ser atendido em qualquer cidade e estado que eu esteja. Claro que na vida real isso não acontece e vem uma série de burocracia por trás. Até mesmo para um paciente, né, ser atendido de um município para o outro, a gente tem várias papeladas, várias burocracia e às vezes acaba até nem acontecendo essa forma de atendimento. Aqui é a questão dos outros artigos, eu vou disponibilizar esse slide para vocês, bem como no finalzinho do slide tem os links, vamos dizer, do artigo completo dessas leis. Quem quiser ler, baixar, ter algum conhecimento sobre. É importante a gente conhecer a lei e conhecer o que ela fala. Esse conteúdo é muito importante para a vida de vocês como profissionais e como também cai muito em concurso. Então, a gente precisa estar atento a esses artigos, quais foram as leis, a questão dos princípios do SUS. Então, cai muita em questão de provas de concurso. Você vai participar, realizar algum concurso. E se você quer realmente estar atenado, né, dentro da profissão, é importante que você reconheça essas leis e tenha em mente, pelo menos, o nome da lei e o que é, vamos dizer assim, sua definição, o que é que ela traz de forma resumida. Então, com a, vamos dizer assim, declaração da Constituição Federal, aprovando-se o SUS, começa a se propor novas emendas da população e surge o movimento da reforma sanitária. E aí ele traz a questão de controlar a fiscalização, a importância e o surgimento da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, a formação de recursos, a fiscalização dos alimentos, a fiscalização nos ambientes hospitalares, a participação também da população dentro deste contexto. Traz também, vamos dizer, os princípios doutrinários, organizacionais e a importância de se, de fato, colocar tudo que está ali no papel de forma para a prática. Infelizmente, não foi isso que aconteceu ou não é isso que está acontecendo. Então, a criação do SUS, infelizmente, também, logo no início do seu surgimento, o Brasil encontrava-se em uma grande instabilidade econômica, com altas taxas de inflação, influências, vamos dizer assim, internacionais, e isso fez com que também surgisse uma série de dificuldades no processo de implantação dos seus princípios e das suas diretrizes, devido também a esse conflito econômico na qual o nosso país ele estava. Então, havia descrença da população em relação ao Estado, pois o Estado, nesse momento de criação do SUS, estava focado na questão da economia, não na questão da saúde. Então, ficou tudo bonitinho no papel, mas não houve interesse, não houve a real importância do que estava acontecendo com a implantação e criação do Sistema Único. E aí surgiu a Lei Federal 8080, ou 8080, fica a critério de vocês, que ela fala das condições, né, sobre a promoção, proteção e recuperação. Ela assegura, ela traz a importância de não apenas tratar, mas de promover, prevenir e reabilitar esse processo de saúde dentro das organizações. Então, quando vocês ouvirem num concurso ou alguém debatendo sobre, a Lei 8080, né, de 1990, trata justamente da questão da promoção,
prevenção e reabilitação. Aqui ela trago também um pouquinho, lá no finalzinho da aula, ela está na íntegra, a questão que a saúde, volto também a dizer, é um direito fundamental do ser humano e é dever do Estado promover essas condições indispensáveis. Então, qualquer indivíduo que necessite de atendimento, o Estado, o município, a União tem por obrigação, dever, prestar essa assistência. A questão do dever do Estado de garantir essa reformulação e a execução das políticas, a criação de ações de serviços prestados para os pacientes e também esse caráter complementar da rede privada. Sabem, né, vocês já devem ter presenciado ou ouvido falar também, que alguns hospitais eles atuam só de forma privada, particular. Então, para você ser atendido lá, você tem que fazer a questão de um pagamento. Não tem nenhum problema, pois ele não depende do Estado. Ele tem fins lucrativos da organização de forma privada. Porém, tem também alguns hospitais que a gente chama de hospitais filantrópicos, ou até mesmo clínicas filantrópicas. O que é isso, Isadora? São instituições que atuam nas duas vertentes, na vertente particular e também de forma pública, atendendo como o SUS. Claro, vai existir diferenciação na hora de prestação da assistência. A questão de vagas nos leitos de uma clínica médica, no centro cirúrgico, no UTI, não vai ser a mesma vaga de um setor particular. Os materiais utilizados, a questão dos critérios. Porém, essas instituições particulares surgiram dessa forma filantrópica para atender justamente e ampliar a forma de assistência do SUS, que muitas vezes se torna limitado devido ao número menor de instituição e a um número maior de população necessitando de cuidados. Aqui também, né, na lei eu trago alguma questão dos objetivos, a questão da atuação do SUS, a questão das ações, e aí entre os princípios, aqueles nomezinhos que a gente viu no jogo, e mais na frente a gente vai definir cada um deles. Como? Quando vocês ouvirem falar a questão da universalidade, como o próprio nome diz, é universal. Eu vou atender o indivíduo de forma universal, independentemente, volto a dizer, das questões, das barreiras, das dificuldades de local, de crenças, de valores. Então, universalidade quer dizer que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Então, todo indivíduo, ele mora num sítio bem longe, não tem acesso à cidade. O município, os profissionais, eles têm que organizar um jeito de ir até lá realizar assistência. Por isso que em alguns locais a gente está vendo os profissionais saindo do local e indo até as residências de outros pacientes para realizar o processo de vacinação. O outro ponto é a questão da equidade. É tratar desigualmente os desiguais. Ou seja, um modo de alcançar uma igualdade de acordo com a sobrevivência e o desenvolvimento pessoal e social. Ou seja, eu vou avaliar as formas desiguais, né, individuais de cada um, mas traçar um plano de atender todo mundo de uma forma igual, de uma forma equânime. A integralidade vem a união, onde o ser ele tem que ser visto por uma forma holística, onde eu tenho que atender às necessidades integrais, gerais desse indivíduo. Se ele está com uma patologia, eu vou tratar a patologia, mas eu vou traçar metas e formas de, vamos dizer assim, recuperá-lo e até mesmo realizar uma proteção de riscos, agravos e, consequentemente, traçar um plano com ele de uma promoção, de uma prevenção, por exemplo,
para que isso não aconteça novamente. A descentralização, então, é a transferência de um poder federal, onde ele governava tudo, para os poderes estaduais e municipais. Então, quando vai fechar uma lei, por exemplo, na saúde, antigamente, o que o Estado dizia era lei e acabou. Hoje, precisa a união desses 3 setores, o Estado, federal e o município, para que eles possam atender de forma descentralizada, de acordo com as necessidades de cada um, principalmente as necessidades dos municípios. A questão da regionalização e hierarquização. Quando eu falo regionalização, é características semelhantes e consideram essa rede de atenção de forma regional, ao todo. Vamos dizer, aqui a gente tem a região Nordeste. A hierarquização estabelece a organização de redes em serviços de forma de níveis. E aí a gente tem a atenção primária, secundária, atenção terciária, pois a população tem que entender, né, na nossa aula adiante a gente vai estudar esses níveis de atenção, que, assim, digamos, estou sentindo dor de cabeça, vou logo para ir para o regional, hospital de grande porte. Temos que entender quais são as patologias, as necessidades e seguir, de fato, vamos dizer assim, o cronograma. Então, primeiro a porta de entrada, que é a atenção primária, de acordo com as necessidades do paciente, encaminha para a atenção secundária e, por fim, se for necessário, uma atenção terciária. Então, a gente tem que ter esse caminho. Muitas vezes existe essa, vamos dizer assim, a gente fura essa fila e vai direto para os hospitais, não se pode negligenciar o atendimento, então realiza-se o tratamento daquele paciente no qual poderia ter sido realizado lá na atenção primária, com acompanhamento de forma precisa, qualificada e organizada. Então, a gente tem essa hierarquização, digamos, dos níveis de atendimento. O primário, terciário, secundário, para que a gente tenha esse acompanhamento preciso e que a gente busque essa qualificação para não haver, vamos dizer assim, divergência entre os pacientes. Um paciente necessita de um atendimento mais complexo e vai lá para a unidade básica. Já um paciente necessita de um atendimento simples e está lá no hospital, na atenção terciária de um grande porte. Então, a gente tem que tentar também conscientizar a população sobre isso. A participação da comunidade, claro, é imprescindível. Ouvir, ver, avaliar suas queixas, a necessidade da importância. Exemplo, a gente precisa manter essa campanha de prevenção à dengue. Como é que a gente vai fazer como profissional sozinho uma meta de prevenção da dengue se eu preciso do apoio da população? Então, a gente precisa da participação da população no processo de promoção e prevenção. Na pandemia do Covid, a gente precisa sozinho, um profissional sozinho, e o Estado, a União, o município, ele não vai conseguir sozinho, né? Vamos dizer assim, os profissionais em si. Então, a gente precisa da participação da população envolvida nessa esfera de promoção, prevenção, reconhecimento da importância, esse controle, vamos dizer assim, de se estar de fato implementando as metas, de que o que o município, o Estado está trazendo é real e de fato eles estão colocando em prática. A gente precisa, e a população precisa reconhecer a sua importância dentro do Sistema Único de Saúde. Que eu trago de forma bem resumida a definição dos 3 termozinhos: universalidade, equidade e integralidade. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Então, quando eu falo em igualdade, a gente tem que ter cuidado na hora de prestar um atendimento igual. Precisa-se olhar para um indivíduo, né? Se tem 10 pessoas, são 10 pacientes. Eu preciso olhar para eles de forma igual. Claro, entender pelo nome, como eu falei para vocês, ter esse olhar humanizado. Porém, nessa imagem aqui, a gente consegue constatar
as diferentes necessidades desses indivíduos. Então, se eu tratar eles de forma igual, eu acabo tratando, como a própria frase diz, desigualmente. Já quando eu busco a equidade, eu trago a igualdade dentro das necessidades de cada um. Então, aqui eu olhei as necessidades do indivíduo A, B e C e realizei de forma igualitária o atendimento. E todos ficaram no mesmo patamar. Infelizmente, às vezes acontece assim ou assim. A nossa realidade, a forma como a gente é tratado, a forma como a saúde muitas vezes é posta para nós como pacientes, é desta forma aqui. Então, a realidade aqui, às vezes uns saem mais satisfeitos, saem mais atendido, burla as regras, o outro está ali só caladinho, mas pelo menos está atendido, e o outro, infelizmente, vai ficando para trás, não é reconhecido, não passa por esse processo de atendimento. A gente tem que ter muito cuidado com essas duas formas. Essa igualdade, que pode trazer uma pegadinha para nós, a questão da realidade. E sempre, sempre implantar o que é mais importante, que é a equidade na forma de atendimento. Então, aqui eu já falei para vocês, né, a questão da participação do setor privado, né, dos hospitais, das clínicas, onde elas disponibilizam, vamos dizer assim, algumas alas, né, nem tanto disponibiliza, se une ao Estado, ao município, para atuar dessa forma filantrópica, seguindo algumas condições, claro, para manter esses dois patamares, o particular e o público, de forma separada, mas dentro de uma mesma instituição. A outra lei, né, que a gente também não pode deixar de falar, é a Lei 8.142, ou 8142, que trata justamente da participação da população. Para que a população tenha voz, seja ouvida e entenda a sua real importância, foi preciso criar uma lei para dispor sobre a participação da comunidade no Sistema Único de Saúde. Vamos dizer assim, na hora de traçar metas, planos, reconhecimento. Então, existe sim uma lei que determina a participação da população. Ela ainda traz também a questão das esferas, dos conselhos de saúde, a responsabilidade dos municípios, de manter esses recursos financeiros, a importância do Estado também nesse processo. Outro ponto também muito importante dentro do nosso conteúdo é o Pacto pela Saúde. Então, implanta-se o SUS, já vem com essa dificuldade, né? Pela essa dificuldade financeira, inflação que o Brasil está vivenciando, o Estado não tem tanto olhar. O SUS ele começa a ser implantado no papel, mas chega um tempo que é realmente entendido que ele não está sendo implantado da forma que ele deveria. E aí vem criando outras leis, outros mecanismos para se colocar em prática, andando de mão dada com o SUS, para que ele seja reconhecido. Então, a gente tem o que chamamos de Pacto pela Vida, que é uma nova proposta de organização do sistema de saúde, onde os gestores vão compartilhar com o regional, as organizações, uma forma de atender os indivíduos dentro de todos aqueles princípios no qual o SUS tanto prega. E aí ele traz o Pacto pela Vida, que diz respeito a, vamos dizer assim, a necessidade dos pacientes serem ouvidos, atendidos de forma universal, integral, de equidade. Ele traz um pacto em defesa do SUS. Existem muitos profissionais que falam mal do SUS, tem gestores, governantes, população que tentam erradicar, vocês acreditam, eliminar o Sistema Único de Saúde. Então foi preciso criar um pacto para que mobilizasse aquelas pessoas que, apesar de entender a dificuldade, mas defende o SUS, e o pacto de gestão, para que consigam se organizar dentro da
da gestão, né, de recursos financeiros, de processos, de produtos, de profissionais, formas eficazes de atender e de defender esse sistema tão importante para a população. Então, por que sistema único? Porque ele não é, vamos dizer assim, sistema de saúde, por exemplo. Ele segue a mesma doutrina e os mesmos princípios organizativos em todo o território. Então, em todo o território, eu estou no Ceará, vou para Paraíba, vou para Pernambuco, ele segue os mesmos princípios organizacionais. Sobre a responsabilidade, claro, das 3 esferas, o federal, o estadual e o município. O SUS, ele não é um serviço ou uma instituição, ele é um sistema, ou seja, é um conjunto de unidades, um conjunto de ações que vão integrar de forma comum, ou seja, que vão visar a questão da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação desse indivíduo, de forma, vamos dizer assim, a promover atividades e metas em todos os territórios nacionais, levando em consideração, claro, a real necessidade e a realidade de cada região do Brasil. Então, ele é composto por muitas partes, mas diferentes, com essa finalidade de cuidar e promover a saúde, melhorando, claro, a qualidade de vida dos brasileiros. É um grande desafio, pois o que está no papel é muito, vamos dizer assim, diferente do que se é implantado. Existem alguns locais aqui no Brasil, algumas regiões, que realizam mesmo de forma bem organizada esse processo. Existem também algumas cidades de pequeno porte, de grande porte, mas aí vem essa dificuldade dos gestores, vem essa dificuldade dos profissionais, vem até mesmo a dificuldade dos próprios pacientes em reconhecer os seus direitos e acham melhor ir para algo particular, como um plano de saúde, no qual a gente já debateu, deixando de lado esse sistema tão importante para a população. Então, o SUS ele tem um papel de cuidar das necessidades de saúde de cada um. E cuidar da saúde não é apenas medicar o doente, não é chegou, medicou e ir embora, ou realizar alguma cirurgia. É garantir, de fato, a atenção aos problemas da mulher, do homem, as formas de prevenção de um paciente diabético para ele não desenvolver algo mais grave, a forma de prevenção de doenças com a criação de vacinas, o combate à dengue, o combate ao Covid, a forma de endemia, epidemia, pandemia, no caso no qual a gente estava iniciando. Então, ele visa justamente essas ações, não apenas de tomar a medicação e vai embora, que é o que muitas vezes acontece. Internou o paciente, ele precisa tomar um antibiótico durante 7 dias, então ele vai ficar ali só tomando antibiótico. É levado em consideração apenas a doença em si, a forma de se ele está reagindo à medicação ou não. Não tem um olhar amplo desse ser, como eu falei já para vocês várias vezes, as necessidades na qual ele vem apresentando em comum com aquela patologia. Então, para se ter uma boa saúde, é preciso se ter uma boa alimentação, possuir uma moradia, ter um ambiente, né, um local saudável, ter a questão de uma rede de esgoto, ter meios de transporte, ter lazer, tudo isso contribui para a saúde da população. Para que as pessoas tenham, né, uma boa qualidade de vida, não vai depender apenas do setor da saúde, mas também do reconhecimento da população, de se colocar em prática essas formas de melhoria também do processo de saúde. Então, o SUS, como não poderia deixar de ser, ele está em constante evolução, em constante aperfeiçoamento. Apesar de que tudo está lá no papel, está muito bem, digamos, feito, mas na prática não é isso. E também precisa reconhecer as necessidades de cada região. Então, essas condições essenciais
para o melhor funcionamento do SUS é justamente a participação, a mobilização dos trabalhadores da população. Então, a participação é a alma do SUS. Então, a gente precisa todos andarem de mão dadas. Não adianta ver um erro e julgar. É culpa do município, é culpa do secretário de saúde, é culpa do governo tal. Não, é também culpa de todos que estão exercendo aquele processo. Claro, às vezes a gente não tem verba suficiente, a gente não tem um ambiente favorável, como a gente já estudou a questão da estrutura, do processo, para se atingir ótimos resultados. Mas se a gente conseguir plantar a sementinha, buscar esse reconhecimento do nosso sistema de saúde, a gente consegue, de fato, melhorar a implantação do mesmo. Então, aqui eu trago essa definiçãozinha, né, do SUS, que a gente já debateu. É justamente essas ações e serviços prestados, né, trazendo essas 3 esferas, federal, estadual e municipal, visando manter, né, a saúde da população. Então, não trata apenas de um serviço ou instituição, ela está andando em conjunto, pois ela vai atuar em diferentes regiões do Brasil. Aqui é um resumo das principais leis, normas. Vocês precisam, vamos dizer assim, ter pelo menos em mente quando perguntarem ou em algum concurso, por exemplo, ou até mesmo para vocês terem esse conhecimento como profissionais sobre a Constituição Federal, a Lei 8080, 8.142, e aqui são algumas normas operacionais que a gente vai batendo um pouquinho ao longo das nossas aulas. Aqui eu trago para vocês um quadro resumo sobre os princípios doutrinários e organizacionais. Então, dentro do SUS, a gente possui princípios, no qual regem o nosso sistema. Dentro desses princípios, a gente tem um princípio doutrinário e o princípio organizacional. O doutrinário é aquele que ele vai almejar, e o organizacional é o que vai manter esse SUS organizado. Os doutrinários, universal, equidade e a integralidade. O organizativo, manter essa organização, é a regionalização, hierarquização, descentralização e, claro, a participação da população. Nessa coluna aqui do lado, eu trago a definição bem direitinho de cada um, para que vocês possam entender a importância e o que cada um representa dentro desse nosso sistema. Aqui também eu trago para vocês principais diferenças entre o sistema privado, ou seja, em um hospital, na qual ele seja da rede particular, ou até mesmo pacientes, pessoas que possuem planos de saúde, e o sistema único. Então, quem possui um plano de saúde só tem direito a quem adere àquele plano. Então, eu só vou ter direito a adentrar no hospital ou ser atendido se eu aderir, claro, àquele plano. Já o SUS, não. Todas as pessoas têm direito desde o nascimento. Seja rica, seja pobre, seja independente da cor, da crença, da raça, ele tem direito ao SUS. Não precisa nem aderir ao plano. Só o brasileiro nasceu, já tem direito ao SUS. No plano de saúde, só tem direito quem puder pagar. Já o SUS, ele é gratuito, claro, a gente paga impostos de forma indireta. A finalidade do plano de saúde é o lucro. Claro, as pessoas, as empresas que criam, né, o plano de saúde é lucrar contra isso. Já o SUS, a finalidade é justamente a questão da promoção, prevenção e reabilitação, claro, dos pacientes. O plano de saúde, quem paga mais, recebe um serviço de qualidade. Já no SUS, não deve haver discriminação. Todas as pessoas possuem direitos aos serviços. O plano de saúde, um idoso, ele paga mais caro, né? Quanto mais idoso, mais patologias, mais caro ele vai pagar o plano, pois ele necessita de mais atendimento, subtende-se. Já no SUS, não há essa discriminação. No plano de saúde, doentes sofrem restrição, precisam pagar mais caro. Há uma carência de até 2 anos. Há planos que não cobrem a questão de internação, partos, dependendo do plano.
Há planos que não cobrem exames de complexidade, né, de alta complexidade. Não cobre também doenças dos profissionais por acidentes de trabalho. Não tem compromisso com a prevenção. Ele visa apenas o tratamento em si. Já o SUS, ele não tem nenhuma discrição, né, discriminação sobre isso. Não existe carência nenhuma, como eu falei, a pessoa já nasce aderido ao sistema. Busca-se esse atendimento integral, não existindo, vamos dizer assim, a pessoa só tem direito à parte, só tem direito à UTI. Não existe isso. Quando o paciente adentra por um sistema, um atendimento pelo SUS, o que ele precisar realizar pode ser do mais caro ao mais barato, de alta complexidade ou não, ele possui direito. E existe a questão da transferência, a questão dos exames, da cirurgia. Então, ele vai passar por todo o atendimento de forma integral. E, claro, priva muito por essa questão de campanhas, a importância das campanhas no SUS como forma de prevenção. E aí existe a campanha das vacinas, a campanha de prevenção das doenças como a dengue, de prevenção da doença de propagação da Covid. Então, ele priva muito por essas questões educativas, essas questões de prevenção, além, claro, do tratamento de forma integral. Então, o SUS, ele enfrenta essa precária interação, esse precário reconhecimento, essas dimensões e práticas não estão implantadas como deveria ser, e aí a gente tem sempre aquele profissional, aquele município, aqueles gestores que não utilizam essa bela ferramenta em favor da população. Então eu pergunto para vocês, quem é o SUS? Quem é o SUS? O que vocês acham? Quem seja o SUS? O que vocês acham quando eu digo assim, quem é o SUS? O SUS é o governo, é o município, os profissionais de saúde, são os pacientes. Vocês acham que quem é o SUS? Eu acho que é esses três aí que a senhora falou. Tudo junto, os profissionais da saúde, o governo, tudo junto. Então, o SUS somos todos nós. Então, a participação da população, os profissionais, o governo, né, os municípios, os gestores, todos nós compomos o SUS. E cabe a nós buscarmos fazer esse diferencial. Vocês, como futuros profissionais, né, da área da saúde, nós, como os profissionais já veteranos, os gestores com ideologias, a população, nós, como os usuários do sistema, que precisamos de um atendimento, de uma assistência na hora de um desequilíbrio, de uma alteração na nossa saúde. Então, precisamos reconhecer que não existe uma pessoa que chegou lá e criou o SUS sozinho. O SUS ele foi passando por esse processo, por isso que ele é descentralizado e possui esses princípios doutrinários e organizacionais. Cabe a todos nós implantarmos, reconhecê-los e tentarmos, claro, melhorar, buscando essa qualidade na saúde. Então, aconteça o que acontecer, o nosso sonho ele é mais forte. Então, a saúde pública de qualidade, para cuidar bem das pessoas, é um direito de todo o povo brasileiro. Então, quando a gente fala, né, da nossa disciplina em geral, qualidade em prestação de serviço, eu tenho que entender a importância dessa qualidade, mas também preciso entender a história da saúde. Por isso que eu trouxe esse breve resumo para vocês, falando do SUS. É bem simples, né, bem resumido o que a gente debateu aqui, mas é através desse pequeno resumo que a gente consegue entender, se todos implantassem de forma correta e houvesse essa união, existiria, claro, uma melhor assistência, uma alta, vamos dizer assim, resposta nas avaliações e, consequentemente, a qualidade da assistência chegaria ao máximo, que é o que a gente almeja, que é os 100%. Entenderam? Então, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje,
né? Introduzimos um pouco. Espero que vocês tenham entendido a importância do SUS, a importância de se implantar realmente. Vou disponibilizar para vocês os links das principais, vamos dizer, leis, bem como existem livros que tratam bem direitinho, explicam bem, vamos dizer assim, detalhado sobre esse sistema único. Quem tiver interesse em entender, quem for fazer aí, eu volto a dizer novamente, algum concurso, é importante que vocês tenham em mente esse conteúdo que cai muito nessas provas. Bem como também para que vocês consigam exercer a nossa profissão da melhor forma possível, privando sempre por esse princípio de qualidade. Vou tirar aqui a minha tela.